O assunto sagrado das Escrituras ainda causa e traz muita polêmica no que diz respeito às discussões entre católicos e protestantes. Uns afirmam que Martinho Lutero teria escrito definido o cânon das Escrituras, e que outros afirmam que a Igreja Católica teria acrescentado livros no cânon bíblico, e passando então a ideia de que o cânon das Escrituras já haviam sido definidos antes mesmo da Reforma Protestante, e que com isso a Igreja teria adulterado as Escrituras, a Igreja Católica, né? E o resenha de hoje vai fazer uma pequena abordagem a respeito da história do cânon bíblico, né? E também tentar responder a alguns questionamentos que nos são feitos e que são colocados ainda hoje, como Lutero como um grande autor das Escrituras, Lutero como um grande tradutor das Escrituras, Lutero como um grande aquele que realmente definiu o cânon bíblico e etc. E por sua vez a Igreja Católica como uma grande adulteradora da Bíblia, que teria acrescentado livros apócrifos dentro do cânon das Escrituras que já supostamente estaria definido. Então, no resenha de hoje nós vamos tentar responder essas e algumas outras questões. Então, seja bem-vindo, está começando mais um resenha. Um dos embates teológicos que aglobam católicos e protestantes está na própria premissa de Lutero, sola Escritura. Para Lutero, e para os protestantes, só seria verdade religiosa aquilo que se embasa nas Escrituras. E aí isso passaria a ideia de que a Bíblia já veio pronta para o cristão, né? Porque se só há verdade tudo que está dentro das Escrituras só pode ser embasado por ela, então a gente tem que partir de uma premissa de que desde o século I, já era de Cristo, já haviam Bíblias prontas, acabadas. E por outro lado, os católicos entendem que a Bíblia é importante, sim, mas também a gente não pode esquecer da tradição. A Bíblia, a tradição e o magistério. E porque não teríamos Bíblia pronta, acabada, tal como conhecemos logo no início do cristianismo, né? Então haveria alguém que deveria dizer quais são esses livros, alguém com autoridade para dizer quais são os livros que são canônicos, quais são os livros que não seriam canônicos, e aí que entra a grande questão. O fato é que o cânon bíblico não está na Bíblia, e aí a pergunta que se faz: quem definiu? É isso que vai girar, nortear toda a questão do debate entre católicos e protestantes. Então, dentro desse primeiro contexto, a gente vai, através de alguns slides aqui, vai trabalhar com essa, tentando responder essa pergunta e fazendo o histórico da formação do cânon das Escrituras. Então, eu vou sumir ou diminuir e vocês vão acompanhar através dos slides todo o processo que foi delineado o cânone das Escrituras. A gente observa nesse primeiro slide um fragmento da chamada Bíblia de Gutenberg, que foi publicada tão logo ele inventou a imprensa. Ele foi publicada no ano de 1455. Isso é um projeto que veio agregado à ideia de se inventar a imprensa. Então ele começou a editar a Bíblia de 1450 e terminou 5 anos depois, em 1455. Observa-se também que a Bíblia de Lutero foi publicada em 1534, mais ou menos, e a Reforma Protestante se deu em 1517, ou seja, então a Bíblia de Lutero, Bíblia de Gutenberg de 1455, ela veio ser publicada quase 100 anos da Reforma Protestante e da publicação da Bíblia de Lutero. E o que a gente observa nesse fragmento que eu separei, que está no slide, né? Você olha na folha, no canto superior da página da esquerda, você vai olhar lá em cima, está escrito a letra TOB. Na página da direita
do canto lá superior, você vai olhar e vai ver B-I-A-S. Juntando as duas, você vai entender e vai ler Tobias. Este é o fragmento do livro de Tobias, que já contava, que já fazia parte do cânon dos livros inspirados e dos livros sagrados da Bíblia, muito antes de Lutero definir e escrever a sua Bíblia em versão alemã em 1534, e muito antes do Concílio de Trento. Mas os protestantes, eles acusam a Igreja de terem acrescentado esses livros supostamente considerados como apócrifo no Concílio de Trento. Mas a gente observa aqui, neste fragmento, que pode ser acessado pelos links que eu coloquei e disponibilizei no próprio slide, que vocês vão acompanhar aí no vídeo, essa Bíblia data de 1455 e prova que o livro de Tobias já pertencia ao cânon das Escrituras. Então, aí a gente entra naquela questão, retorna a questão. O cânon bíblico não está na Bíblia. Quem definiu? E isso a gente vai dando continuidade nessa abordagem, a gente vai descrever aqui. Então, observem aqui nesse segundo slide o seguinte: do século I até o século IV, os primeiros cristãos, desde os apóstolos e os primeiros cristãos, eles não tinham uma Bíblia pronta, eles não poderiam citar e embasar as suas teses, os seus ensinamentos nas escrituras propriamente dita, como nós conhecemos hoje, ou seja, livros do Antigo e do Novo Testamento, simplesmente porque as escrituras ainda não estavam prontas, não haviam livros definidos como canônicos. Então, e que o próprio Cristo diz justamente, ide e pregai, ide e ensinai. Ele não disse ide e distribuir Bíblias, ide e ensinai o que está na Bíblia, até porque neste determinado momento específico não havia as escrituras tal como nós conhecemos. Então, por pelo menos 4 séculos, os cristãos eles tinham que pregar e os ensinamentos através da tradição oral, através ratificada pelo magistério. Então, quando você tem pela primeira vez um cânon sendo definido, será no Concílio de Hipona, que também é conhecido como Sínodo de Hipona, Sínodo de Hipona Régia, que em 393 vai estabelecer o cânon bíblico como os livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos pelos protestantes, incluso nesse cânon. Um dos que estavam nesse sínodo de Hipona, ou do Concílio de Hipona, que trabalhou muito sobre a consolidação de um cânon das Escrituras, foi Santo Agostinho de Hipona. Então, no primeiro momento, a gente encontra essa situação. No ano de 393, o Concílio de Hipona define quais são os livros inspirados e pertencentes ao cânone das Escrituras. E depois, no século V, existe um decreto chamado Decretum Gelasianum, que foi atribuído ao Papa Gelásio, que também vai definir o cânon das Escrituras. E vocês podem observar desses 3 próximos slides, que estão em inglês, a relação do cânon das Escrituras, definido através ratificando o que já havia sido estabelecido no Concílio de Hipona, no decreto atribuído ao Papa Gelásio. Você vai ver no Antigo Testamento, logo nessa primeira parte aqui, Gênesis do lado esquerdo, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não sei o quê, e vocês observem que tem alguns livros que os protestantes consideram como apócrifos. Se vocês olharem lá no último, no lado esquerdo, no canto inferior esquerdo, vocês vão encontrar ali Eclesiásticos, que é um livro que, segundo os articulistas protestantes, seria um livro apócrifo. Na outra página, vocês vão encontrar os livros aqui, Daniel, Amós, que são chamados livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc. e tal. E no final, na parte 3, lá embaixo, livros históricos. Observem que vocês vão encontrar Jó, Tobit,
logo Tobias, né? Ou Tobit, que é um livro que os protestantes dizem ser apócrifo, mas a gente observa que já desde do século, no mínimo no decreto gelasiano, no século V, a gente encontra já catalogado, já definido como um cânon, como um livro inspirado e pertencente ao cânon das Escrituras. E a gente encontra aí também outros livros chamados históricos, né? Esther, Judite, Macabeus, todos eles considerados livros sagrados, livros que são inspirados por Deus. E vocês podem acessar ao decreto no link que eu estou disponibilizado abaixo do slide. Então, o que a gente observa aqui? Que essa história de que a igreja acrescentou livros apócrifos, chamados apócrifos no Concílio de Trento, ela não procede, porque todo um processo foi sendo feito, foi sendo trabalhado para que o cânon bíblico fosse estipulado e que fosse dito através do magistério aqueles livros que seriam determinados e tidos como inspirados por Deus. Então, o que vai acontecer a posteriori? Após a definição do cânon das Escrituras, vai haver o quê? Uma tradução para o latim da Bíblia, que vai ser escrita entre os finais do século IV e início do século V, por São Jerônimo, que é a pedido do Papa Dámaso I. O Papa Dámaso I, ele solicita que os livros das Escrituras, que os fragmentos dos manuscritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento vão ter textos escritos em hebraico e em grego. E então é solicitado ao São Jerônimo para que ele traduza e que ele verta para o latim todos esses livros, livros inspirados da Bíblia. E aí, a partir de então, confeccionada, escrita a Vulgata, chamada Vulgata. Vulgata vem do latim vulgar, que significa literalmente popular. Então, a Vulgata, a Bíblia São Jerônimo foi determinada, foi chamada assim de Vulgata Versio, ou seja, é uma versão de divulgação exclusiva para o povo que não entendia grego, que não entendia hebraico. Então, a preocupação da igreja em traduzir uma versão da Bíblia para o latim também diz respeito a essa preocupação da difusão do Evangelho, dos acessos às Escrituras às pessoas, ao povo. É muito diferente do que alegam alguns protestantes, que costumam usar algumas mitologias, como no caso da lenda da Bíblia acorrentada. E eu queria tratar disso aqui com vocês, porque essa é uma mitologia protestante para acusar a Igreja Católica e de impedir a difusão da Bíblia ao povo, né? Mas o que acontece é que é comum chegar em umas grandes catedrais, você encontrar uma Bíblia acorrentada, né, numa pedra, numa mesa, e literalmente acorrentada. Como a gente encontra nas obras de artes hoje, quando vai em uma exposição em um museu, ela está protegida lá, a obra está protegida, você não pode ter um determinado acesso. Então, foi-se difundida a lenda, uma história apócrifa, de que a igreja na Idade Média proibia que as pessoas tivessem acesso às escrituras porque acorrentavam a Bíblia. Mas acontece que essas escrituras, essas versões das escrituras eram sendo trabalhadas pelos copistas da Idade Média. Então, esses copistas passavam a vida inteira nos chamados escritórios e escrevendo manualmente e copiando e literalmente os livros das Sagradas Escrituras. Muitos deles morriam e não terminavam a obra, então vinham outros e copiavam, como vocês podem observar no slide aí. Então, era uma coisa muito rara. Livro na Idade Média era muito raro e muito caro, porque não tinha imprensa ainda, então era tudo feito à mão, graças aos monges copistas. Todos os livros, seja de obras teológicas, seja mesmo de obras chamadas pagãs, dos filósofos pagãos, eram escritos manualmente
pelos monges copistas, que copiavam, que traduziam do grego, do hebraico para o latim, que faziam a composição de iluminuras, que você é muito comum ver em escrita medieval, as chamadas iluminuras, são desenhos que querem ilustrar e corroborar uma determinada ideia. Então eles vão trabalhar com tudo isso. Os monges levavam uma vida inteira para poder fazer isso, às vezes morriam sem ter a obra pronta, acabada. E então por isso era uma coisa muito rara e muito caro. Por isso a necessidade de se acorrentar, de você prender, de proteger essa obra muito rara e muito cara. E que os protestantes, ao ver essas imagens nas catedrais medievais, eles usaram de uma história apócrifa para poder acusar a Igreja Católica de proibir o acesso do povo às Escrituras, quando na verdade é o contrário, que a própria difusão e o empreendimento de se traduzir a Bíblia do hebraico e do grego, os textos do Antigo Testamento em hebraico, os textos do Novo Testamento de grego para o latim, já é uma evidência de que a igreja se preocupava em se propagar o evangelho para o povo, para o ocidente medieval. Daí a versão Vulgata Versio, ou seja, a versão popular. E além do que, quem vai definir, voltando à questão da definição do cânon, se foi Lutero ou não, quem vai definir e separar os textos das Escrituras em capítulos e versículos são monges, são religiosos católicos. Então, quem vai separar a Bíblia em capítulos vai ser um arcebispo da Cantuária, na Inglaterra, chamado Stephen Langton, que ele tinha sido chanceler da Universidade de Paris. E ele vai fazer a difusão do Antigo e Novo Testamento e vai escrever uma versão separados em capítulos. Isso a partir do texto latino da Vulgata de São Jerônimo. Ou seja, São Jerônimo ele imprime a sua Vulgata, ele consegue terminar o trabalho, o empreendimento da Vulgata latina e através da Vulgata os outros religiosos vão aperfeiçoá-la. Um vai traduzir, um vai definir e vai acrescentar nessa mesma versão da Vulgata de São Jerônimo, essa tradução para o latim, e vai colocar capítulos, outro vai colocar versículos, como é o caso de São Pagnino, que em 1541, ou seja, no século XVI, ele é um judeu convertido, ou seja, um cristão novo que se converte, que vira monge dominicano, e ele vai traduzir, depois de observar que a Bíblia foi separada em capítulos, ele vai inserir os versículos, e para que o povo melhor encontrasse determinada passagem das Escrituras e dos Evangelhos. E assim, então, a gente tem todo um histórico evolutivo da composição do cânon das Escrituras, como foi definido. Foi o papado que definiu o cânon das Escrituras, porque o cânon da Bíblia não consta na Bíblia tal como pensam os protestantes. Você não vai encontrar nenhuma parte da Bíblia dizendo que esses livros X, Y, Z são os livros canônicos e que os outros livros não são. Isso aí quem tem que definir é o magistério autêntico, e que os protestantes não têm, porque muitos deles eles abominam a hierarquia. Então eles acham que o Espírito Santo fala diretamente com eles, então que eles não precisam de hierarquia, mas quando convém eles vão buscar na autoridade uma, entre aspas, hierarquia. Foi o papado que definiu o cânon das Escrituras. Depois foram monges católicos, foram religiosos católicos que vão separar a Bíblia em capítulos e em versículos. E você observa que os livros que os protestantes afirmam ser apócrifos e que teriam sido acrescentados na Escritura pela Igreja no Concílio de Trento também já constavam nas Escrituras pelo menos desde quando Gutenberg inventou a imprensa e imprimiu a versão latina da Vulgata. Então, essa primeira parte aqui, a gente consegue entender e esclarecer que a versão protestante que acha que o cânon bíblico já constava na Bíblia, que a Bíblia é um livro pronto e que foi dada por um anjo do céu que desceu e distribuiu Bíblia para todos,
não se sustenta. Então, como é que fica o sola Escritura quando pelo menos por 4 séculos, onde os cristãos não tinham a Bíblia tal como nós conhecemos, né? Essa é uma pergunta que nossos amigos protestantes não conseguem fazer, não conseguem responder. No segundo vídeo dessa série, a gente vai falar sobre então Martinho Lutero, e o que consistia mesmo a tradução de Lutero, essa ideia de que Lutero foi o cara que escreveu a Bíblia, o que foi o autor do cânone da Bíblia, ou que foi ele que definiu o cânon dos livros das Escrituras. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Um abraço, então fiquem todos com Deus.